O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes, a primeira leitura de Daniel começa: Eu te suplico, Senhor, Deus grande e terrível, que preservas aliança e benevolência aos que te amam e cumprem teus mandamentos. Temos pecado, temos praticado a injustiça e a impiedade, temos sido rebeldes, afastando-nos dos teus mandamentos. Não temos prestado os ouvidos a teus servos, os profetas, a nossos antepassados. A ti, Senhor, convém a justiça. Veja bem, aqui é a postura que eu sempre digo que agrada a Deus. A postura humilde. Reconhecer que somos miseráveis. Me entristece quando eu vejo gente que não confessa há 5, 10, 15, 20 anos. E quando eu vou perguntar dos pecados. Não sou boa, eu ajudo os outros. Os pecados. Aqui você vê como que o pecado obscurece a visão. É como uma sala suja, que você passa um paninho por cima ali e não acende a luz direito, aí você acha que está limpo. Quando você começa a acender a luz, que é aproximar de Jesus, você vê que as manchonas, no chão, que você não via antes. Por isso que é importante não se afastar completamente assim de Deus, mas manter uma confissão frequente. Você pode confessar até os pecados veniais. A confissão, ela tira a pena eterna dos pecados graves, mortais. Pecado mortal tem que ter matéria grave, dos 10 mandamentos ou 5 mandamentos da igreja. Consciência plena, tem que saber que é pecado. E pleno consentimento, livre. Por exemplo, alguém que sabe que domingo é pecado grave. Tem plena consciência. E livremente falta, é mortal. Preciso for com palavras. E depois ele diz: A ti, Senhor, convém a justiça, e a nós resta-nos ter vergonha. Seja ao homem de Judá, aos habitantes de Jerusalém. Então, a justiça divina. Ele chama: Senhor, faça a justiça sobre os meus erros. Ainda se abre as punições. É uma humildade. A nós, Senhor, resta-nos ter vergonha no rosto. E a nossos reis e príncipes, pois que pecamos contra ti. Mas a ti, Senhor nosso Deus, cabe misericórdia e perdão, pois nos temos rebelado contra ti, e não ouvimos a voz do Senhor nosso Deus. Muito bem. Essa é a postura que temos que ter até morrer. Até porque todo mundo, até morrer, peca, de alguma forma. Isso é importante para manter nossa humildade. Se Deus tirasse os pecados, nós íamos nos achar melhor que os outros. Ninguém. E quando você confessa, quando você muda de vida, tem que ser pela graça. Você reconhece que recebeu a graça e Deus te fez arrepender dos seus pecados. Bem, e a postura com os outros? Se você sabe que você é pecador, que Deus te perdoa, que Deus é misericordioso com você, nós devemos ser misericordiosos com os outros, com os erros dos outros. Sede misericordiosos como também o vosso Pai é misericordioso. Nós temos que buscar o dom do perdão de Deus. Não julgueis e não sereis julgados.
Esse julgar, gente, não é o ato, é julgar a pessoa. É claro que os atos devem ser julgados. Se você está na igreja e vê alguém fazendo um ato muito estranho, um ato que faz mal à comunidade, você tem que falar com a pessoa, chamar o padre. Ah, você está julgando. Não, julgando o ato. Aí a pessoa, você acolhe, reza por ela, perdoa e assim por diante. Mas o ato tem que ser julgado. Senão, se ninguém julgar nada de ato, pronto, enrolou. Daqui a pouco está uma bagunça só, né? Uma coisa é você julgar o ato, outra coisa é a pessoa. Se você tem amizade com ela, se você tem credibilidade, você vai lá e corrige a pessoa. Se não, fala com quem tem. Se não, chama mais gente. Se não, chama o padre, né? Mas tem que ter certa credibilidade para corrigir. Senão a pessoa vai te dar uma patada, né? Vai ficar, você nunca faz nada para mim, está me corrigindo? Esse é o problema. Já as pessoas que ajudam muito têm mais credibilidade. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Nós temos que entender aquilo que Efésios 6 diz. A batalha é espiritual. Muitas vezes a pessoa age por ação do demônio, né? Calúnias, briga. Tem gente, por exemplo, que começa a converter e quando vai para o trabalho, chega lá, do nada, alguém começa a persegui-la. Ficar com raiva, fazer mal para a pessoa que nunca tinha feito antes, mas depois da conversão, começou a perseguir essa pessoa. Então, é uma batalha espiritual. Também no casamento, às vezes o marido trai a esposa e a esposa fica querendo dialogar, separar, mas depois dialogar. E eu sempre falo assim, afasta dele agora, porque o capeta vai usar a boca dele para te ferir. Aí o marido começa a falar que é porque ela não é boa esposa, que ela nunca prestou, por isso que ele vai atrás de outra. Isso é o demônio. E aí, por que o demônio faz isso? Para a própria esposa agora ficar com ódio do marido e não voltar com ele, né? Então sempre tem que ficar esperto com a batalha espiritual. Não é com carne que nós brigamos, é com espírito. E aí fica mais fácil de você entender a pessoa e perdoá-la. Você sabe que ela está sob a ação do mal, né? Então isso é mais ou menos o que o Evangelho nos diz, de uma forma mais racional, né? E se você descobre suas faltas, confesse, peça a misericórdia a Deus. Cada confissão você recebe uma graça sacramental especial, né? O pecado mortal é tirado a pena eterna, o inferno, quando você confessa, mas não a pena temporal. A pena temporal é o purgatório. Cada pecado tem consequências na história. Para tirar a pena temporal, o que nós temos que fazer? Oração, penitência, esmola. Certo? As três coisas que nós fazemos na quaresma tira a pena do purgatório. São as indulgências, né? Tem as indulgências parciais e a indulgência plenária. Mais ou menos, pra vocês entenderem, até meia hora de adoração, indulgência parcial. Depois de meia hora de adoração, plenária. Se você tiver em estado de graça, confessou recentemente e não querendo pecar em nada, né? Leitura da Bíblia, meia hora, até meia hora, indulgência parcial. Mais de meia hora, plenária. Rezar o terço, indulgência parcial. Rezar o terço em família ou no Santíssimo, indulgência plenária. Então são algumas práticas, além das penitências que você faz, a caridade cobra multidão de pecados e assim por diante. Então a quaresma é para isso. Para nós. E tem também a diferença entre a contrição perfeita e a contrição imperfeita. A contrição perfeita é quando você não quer pecar mais por amor a Deus. Seria mais ou menos um erro que você faz com a sua mãe, que você ama, né? Tem gente que não ama a mãe, né? Hoje tem de tudo. Então, quando você faz algo, você arrepende, dói, porque você ama a sua mãe.
Essa é a contrição perfeita. Você não quer pecar porque você ama a Deus. Você ama muito. Existe a contrição imperfeita, ou atrição, que é por temor. Seria aquele arrependimento que você faz com o patrão. Você faz algo errado com o patrão, sem medo dele te demitir. Isso é um arrependimento imperfeito, contrição imperfeita. A contrição imperfeita não tira a pena temporal. A contrição perfeita tira a pena temporal. Um exemplo que o povo fala, os protestantes falam que não tem purgatório, apesar de todas as outras passagens, é a do bom ladrão. Está na cruz e Jesus fala, hoje estarás comigo no paraíso. Aí os protestantes falam, uai, mas se ele foi ladrão, por que não foi purgatório? Precisa explicar, gente. Vocês acham que o bom ladrão estava que jeito? De boa. Ele estava crucificado. Falta de ar, dor. E mesmo assim ele disse, Senhor, né, lembra-te de mim. Tem gente que acha que aquilo ali, ele está lá brincando na cruz. Quando estiver no paraíso. Claro que aí já purificou, né? Óbvio. Se a penitência neste mundo purifica a oração e a esmola, imagina aquele jeito, um que está crucificado com dor ainda pede para Jesus. Eu, se fosse Jesus, levava ele para o céu e depois voltava para a cruz para eu até morrer. De tanta purificação que ele teve. Então é claro que aquilo ali tira a pena temporal dele. Claro que tira, né? Então só para vocês entenderem um pouco sobre confissão nessa quaresma e sobre a questão de arrependimento, misericórdia, julgar o ato e não a pessoa, mas tem que julgar o ato. Porque senão você vai ver coisas aqui que podem ser problemáticas e não falar nada e depois ter consequências. Por exemplo, a pedofilia, uma coisa assim, né? Você vê algo estranho, tem que falar com alguém. Mas depois você reza pela pessoa, não fica com raiva dela. Se tiver raiva, pede para Deus tirar. Mas o ato tem que ser julgado. Que Nossa Senhora nos ajude sempre mais a ter discernimento ao dom do perdão, misericórdia, a quem não... e fazer com que cada um de nós cresça na fé. Assim seja. Amém.